Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo. O cenário macroeconómico em que vivemos nos últimos anos tem provado ser um dos maiores desafios da nossa geração. Apesar de alguns recentes sinais mais positivos, a zona euro e, em particular, a economia nacional, têm falhado praticamente todos os indicadores económicos estruturais. Assistimos ao degradar da economia, com a destruição de milhões e de milhões de empregos e consequente perda de riqueza e declínio do rendimento dos trabalhadores. Nos Açores, não estamos imunes aos efeitos nefastos da crise e das políticas recessivas do Governo da República, liderado pelo CDS e pelo PSD. Apesar disso, os esforços do Governo Regional têm permitido atenuar significativamente os efeitos negativos destas políticas. Sempre reconhecemos as dificuldades e os constrangimentos existentes, mas a verdade é que a região autónoma dos Açores tem vindo a implementar políticas que permitem que hoje estejamos melhor do que a realidade do resto do país. Temos as nossas contas públicas em ordem. E isso mesmo é reconhecido pela generalidade das instituições nacionais e internacionais. Isto, apesar deste facto e deste reconhecimento provocar um profundo incómodo aos partidos políticos que na região defendem a coligação que governa o nosso país. A verdade é que nos Açores, apesar do discurso negativo e pessimista do CDS e do PSD, que preferem a lógica do quanto pior, melhor, temos vindo a trabalhar com estabilidade e tranquilidade para resolver os vários desafios com que nos confrontamos. E temos vindo a obter resultados em várias áreas. E temos consciência que ainda há muito a fazer e não embandeiramos em arco. Mas não deixamos também de registar e de lamentar que aqueles que são os primeiros a criticar e a falar mal preferem remeter-se ao silêncio quando surgem estas boas notícias. Nós lamentamos que o PSD e o CDS, coligados numa lógica de crítica, não tenham uma palavra a dizer quando, por exemplo, a região revela bons desempenhos. E lamentamos porque o sucesso dos açorianos e o mérito do seu trabalho deviam merecer uma palavra por parte de uma oposição que está demasiado concentrada e demasiado focada na crítica negativa e no discurso das nuvens negras. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, recentemente foram divulgados os últimos números relativos ao turismo dos Açores. Os indicadores disponíveis não poderiam ser mais reveladores. Apesar da enorme contração sentida no mercado nacional, em resultado de uma política destruidora de riqueza e destruição do emprego no Governo da República, a verdade é que o número de dormidas do turismo dos Açores aumentou nos primeiros 6 meses deste ano. Para este resultado, muito contribuiu o aumento significativo do número de turistas estrangeiros, fruto de uma aposta continuada e estratégica na diversificação dos mercados emissores de fluxos turísticos e na aposta da promoção da marca Açores enquanto destino de natureza, destino de desenvolvimento sustentável. Um trabalho desenvolvido, quer pelo Governo dos Açores e quer por todos os operadores que trabalham no setor turístico. Os indicadores demonstram que estamos perante uma recuperação do número de dormidas nos Açores. Os dados estatísticos são bem expressivos. Nos primeiros 6 meses do ano, registaram-se nos Açores mais de 409 mil dormidas, um valor superior em 5,3% ao registado em igual período de 2012. O número de dormidas de residentes do estrangeiro foi superior a 240 mil dormidas, registrando um aumento em termos homólogos de perto de 20%. Estes dados são inequívocos e provam que nós estamos num caminho correto. Um caminho difícil, mas um caminho necessário. Um caminho que o Governo dos Açores tem vindo a desbravar contra vozes de uma oposição que, não tendo um projeto próprio, se limita a criticar os que querem avançar em nome do progresso dos Açores.
Um caminho que continua a contar com diversos obstáculos e que poderia ser bem mais fácil se, por exemplo, o Governo da República não adiasse sucessivamente a resposta à nossa proposta de obrigações de serviço público de transporte aéreo. Senhoras e senhores deputados, é muito positivo que os Açores estejam a captar mais turistas estrangeiros. É sinal de que o trabalho de promoção externa dos Açores está a ganhar consistência e começa a dar frutos. Mas, apesar desses indicadores serem bastante positivos, não pode haver lugar a euforias. É fundamental continuar a trabalhar em parceria para consolidar os resultados obtidos. Nós precisamos de continuar a aposta na diversificação dos mercados emissores de fluxos turísticos. Nós precisamos de continuar a investir no aumento da qualidade dos serviços prestados. Nós precisamos de diminuir, e é este o desafio que temos pela frente, o fosso entre a época alta e a época baixa. Mas nós sabemos que isto leva tempo. Não é um trabalho que se faz do dia para a noite. Mas não desistimos, nem iremos desistir. Porque o turismo é uma marca impressiva da estratégia económica dos governos socialistas dos Açores. Nós temos ainda muito caminho a percorrer, mas os números são encorajadores e vêm dar razão aos que, como nós, apontam o turismo como um setor determinante da nossa economia. Mas mesmo perante estes sinais positivos, é claro que esta oposição dirá que é pouco. Dirá que é insuficiente. Terão sempre a tendência para menosprezar tudo o que possa parecer positivo. Fazem-no, infelizmente, por interesse partidário. Fazem-no porque não conseguem disfarçar o desejo de ver o governo do PS falhar, mesmo sabendo o que isto significa e como isto prejudica os açorianos. Mas não é só no turismo que a ação do governo regional se faz sentir. A taxa de desemprego no segundo trimestre dos Açores ficou-se por 16,1%, cerca de menos um ponto percentual do que no trimestre anterior, sendo e continuando a ser a segunda taxa mais baixa de desemprego do país. A população empregada cresceu 1,1%. O número de desempregados diminuiu 4,7%, tendo-se verificado um aumento da população empregada em todos os setores de atividade, setor primário, secundário e terciário. De junho a julho, a população inscrita nos centros de emprego diminuiu 6,2%. Mas é evidente que nós não estamos satisfeitos, nem poderíamos estar. Nem estes números podem provocar-nos algum tipo de regozijo. Mas que enquanto que no país nós temos um governo do CDS-PP e do PSD responsável pela maior destruição de emprego e de riqueza da história da democracia portuguesa, nos Açores, o governo do PS continua a usar todos os recursos disponíveis para fomentar um ambiente propício à criação e à preservação de emprego. A agenda para a criação de emprego e competitividade empresarial tem sido um instrumento fundamental da política deste governo. São dezenas e dezenas de programas e de medidas implementadas ao longo dos últimos 8 meses, em benefício das empresas, em benefício das famílias açorianas. Medidas como o reforço ao apoio do microcrédito bancário, a via verde de exportação, o plano estratégico para o fomento do empreendedorismo, a prorrogação das linhas de crédito, o programa de restauração de empresas, o CPE Prémio, o programa de família estável, o mercado social de emprego, o Integra Mais, o programa de emprego estável, a Bolsa de Recursos Humanos da Agricultura, o programa de aquisição básica de competências, entre muitos e muitos outros programas deste governo. São medidas que abrangem milhares e milhares de açorianos e que foram e que estão a ser implementadas no primeiro ano da ação deste governo. Mas que para o PSD e o CDS de pouco ou nada valem. Porque para estes partidos o mais importante é atacar e criticar o governo dos Açores e o Partido Socialista. Infelizmente, os açorianos e as açorianas já se habituaram a um curioso dicionário político da oposição açoriana, em que aquilo que é positivo depressa e estranhamente se torna negativo. É, aliás, um dicionário simples e simplista. Resume-se, na verdade, à interpretação livre e oportunista dos factos e da realidade. O cenário do negativismo da oposição açoriana é fácil de observar. Na alquimia política do PSD e do CDS Açores, inspirada pelo mesmo manual político em que irrevogável parece significar hoje sim e amanhã não, convém ter sempre à mão um guia
para traduzir a linguagem desta oposição. Para o PSD e o CDS, os apoios sociais do governo significam sempre eleitoralismo. Se os números do desemprego descem, para a oposição significa que o governo está a manipular estatísticas. Se o governo dos Açores exige aquilo que deve por direito, que a República pague o que se deve, isto rapidamente para a oposição significa que o governo regional está a pedir à República que salve a região. Se o governo defende os interesses dos Açores e critica o abandono do Estado e das suas funções na região, isto para a oposição significa imediatamente guerrilha e terrorismo político. Se o governo da oposição tem ousadia, se o governo regional tem ousadia de criticar as propostas da oposição, rapidamente significa que não há liberdade nem democracia nos Açores. Se a gestão das contas públicas açorianas é elogiada por entidades independentes nacionais e estrangeiras, é porque existe uma conspiração para enganar os açorianos. Se aumentamos o abono de família, é porque estamos a comprar votos. Se as inspeções regionais atuam no terreno, é porque estamos a perseguir e a coagir politicamente a oposição nos Açores. Se o PS não aprova um debate de urgência no Parlamento e decide remeter essa discussão para a Comissão Parlamentar competente, é porque não há liberdade de expressão nos Açores. Se abrem vagas para concursos para a administração de pessoal da função pública, é porque estamos a dar empregos a militantes do PS. E se por acaso este concurso vencer um militante de um partido da oposição, dirão que não era um militante, mas sim um espião do PS nos partidos da oposição. Neste cenário do fantástico mundo da política da direita açoriana, ainda há espaço para gritar aos quatro ventos que a nossa terra está falida. Mas, apesar disso, aquilo que nós verificamos sempre dos partidos da oposição é que as propostas que apresentam aumentam sempre os encargos da região. Não é fácil compreender o discurso desta coligação do CDS e do PSD. Nunca o que fazemos é suficiente. Nunca o que fazemos é sério. O que vale é que os açorianos e as açorianas conhecem-nos bem, sabem o trabalho que temos realizado, o enorme orgulho que temos em fazer tudo o que está ao nosso alcance para desenvolver a nossa terra. Sabem que nós não temos as respostas todas, mas sabem pela nossa ação e pelo nosso trabalho que temos realizado que iremos sempre colocar os interesses dos Açores acima de tudo, porque o que nos move é a vontade de fazer mais, a vontade de fazer melhor, a vontade permanente de deixar aos nossos filhos uma região melhor do que aquela que herdamos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições para a intervenção neste debate. Não havendo, pergunto se o Sr. Deputado Francisco César ainda assim quer usar da palavra. Tem a... E o repto que tentei lançar à oposição não tenham colocado qualquer comentário à oposição. Aquilo que eu depreendo é que provavelmente, e com toda a certeza, esta oposição está a dar um primeiro passo para reconhecer que o Partido Socialista tem razão. Muito obrigado.